fall into cold hearts. Vamos conhecer melhor a Bíblia. Agora eu quero chamar a sua atenção para Tiago, capítulo 3. Aqui nós temos 12 versículos, tá? E eu quero dizer, já no versículo 1, diz assim: meus irmãos, não sejais, muito de vós mestres, sabendo que recebendo um juízo muito severo. Então, é melhor nós que ensinamos, que estamos prontos para ensinar, tenhamos a convicção, a certeza de que pelo menos estamos tentando levar para nossas pessoas que estão nos vendo a verdade ou aquilo que temos como verdade, tá? Porque se nós buscamos enganar, se nós buscamos levar mentira, se eu fizer isso para você, eu vou estar enquadrado nesse juízo mais severo. Eu vou pagar caro por isso, tá? Versículo 2: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Então, todos nós somos imperfeitos e também erramos, tanto em palavras como na forma de dizer. E também podemos até falar de coisas que não são verdades. E mais tarde, nós mesmos se convencemos disso e até se convertemos, se for o caso, tá? Ora, se pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeça, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também o navio que, embora tão grande e elevado por impetuoso vento, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grande coisa. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, assim a língua qual mundo de iniquidade coloca entre os nossos membros. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamado pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de fera como de ave, tanto de réptil como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonhas mortais. Todos nós desejamos falar da Sagrada Escritura. Todos nós desejamos falar de Deus, da Bíblia, da verdade. Todos nós desejamos até querer ser melhor do que os outros. Mas todos nós temos responsabilidade, porque um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, de tudo isso que estamos fazendo, falando. Versículo 9: com ela bendizemos, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Não convém, meus irmãos, que façam assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amarga? Claro que não. Meus amados, pode acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira produzir figo? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, na verdade, eu tenho que viver aquilo que prego. Eu tenho que viver aquilo que ensino. Se eu não viver, se a minha vida não condiz com o que eu falo, com aquilo que prego, se eu mesmo não creio no que eu prego, eu estou correndo sério risco. Estou perdendo o meu tempo em tentar ensinar vocês, conscientizar vocês, se eu próprio não sou conscientizado. Bom, no texto lido, texto básico que nós lemos aí, Tiago, ele fez algumas observações, conforme já fizemos, que nós não devemos ser, devemos querer ser mestre, porque nós vamos pagar caro por isso. Nós temos que
que tentar ser o mais sincero possível. Porque nós não conseguimos dominar a nossa língua, nem na língua portuguesa, e nem tampouco a nossa língua de sentimento. Essa língua sentimental, nós não conseguimos dominar. Se nós conseguir dominar, nós seremos o homem perfeito. Tá? Agora vamos entrar dentro da Bíblia. Porque nós estamos falando de bibliologia. Vamos entrar dentro da Bíblia para nós aprender alguma coisa. Você sabe o que é epígrafe? Epígrafe. Epígrafe é aquele texto colocado em cima da onde vai contar a história. Os epígrafos servem para facilitar na hora de encontrar o texto. Por exemplo, você vai encontrar filho pródigo. Você vai lá no epígrafo. Você vai ler aquele texto em letra um pouquinho maior. Você vai encontrar lá o filho pródigo. Então, a partir de então, você começa a ler a história do filho pródigo, tá? Mas ela serve para facilitar encontrar o texto. Mas também a epígrafo, ele pode mentir, tá? E realmente ele não dizer o que o texto diz. Por quê? Porque é feito por homem, tá? As primeiras Bíblias, ela não era dividida em capítulo, muito menos em versículo, tá? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Para facilitar a sua leitura e localização de citações, o professor, que está um nome que eu não sei ler, Stephanus Leighton, no ano de 1227 da nossa era, depois de Cristo, esse homem, ele era um arcebispo de Cantuária. Ele era professor na Universidade de Paris, na França. Então ele fez essa divisão, que foi concluída no século XIII. E ele dividiu, então, a Bíblia em capítulo. Tá? Estou dizendo em capítulo e não em versículo. Antes dele, várias pessoas haviam tentado diferentes maneiras de dividir a Bíblia em partes menores ou em capítulo. Para poder facilitar, né? Parece que tinham feito isso principalmente para ajudar a encontrar citações bíblicas. É claro. Como você encontraria, por exemplo, se eu dissesse que no livro de Isaías está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados, e eu não citasse para você o capítulo e o versículo, ficaria difícil, você teria que ler o livro inteiro para descobrir onde é que estaria escrito isso, tá? Assim teria sido mais fácil para eles encontrar um trecho da Bíblia em apenas um capítulo, do que num livro inteiro. Como é no caso de Isaías, que hoje nós temos 66 capítulos. Quero chamar a sua atenção, 66. Tá? O último capítulo da Bíblia, de Isaías, 66, é como se fosse o livro de Apocalipse. Tá? Nós temos 66 livros na Bíblia. Isaías também tem 66 capítulos. Isso facilita, mas por outro lado, não significa que terminou o assunto no mesmo capítulo. Pois se observamos, logo notamos que o mesmo assunto pode continuar no capítulo seguinte. Observe, por exemplo, quem nunca percebeu em um texto da Bíblia, você está lendo, por exemplo, o capítulo 1, e no capítulo 2 continua o mesmo assunto. Só que foi dividido. E claro que nem tudo é perfeito, tá? Então,
quando termina um capítulo, nem sempre terminou o assunto, tá? Como nós estamos falando de bibliologia, temos que ter conhecimento disso. A divisão em versículo, então. Quando aconteceu e quem dividiu a Bíblia em versículo? Um homem por nome de Pagnino, ele era um judeu convertido, tá? Depois dominicano, originário de Lucca, na Itália, dedicou 25 anos de sua tradução da Bíblia, publicada em 1527. Ele pegou e traduziu uma Bíblia, dividindo-a em versículo. Essa Bíblia foi a primeira Bíblia que foi dividida em versículo. Claro, em capítulo já tinha sido, né? E numerados também. A primeira Bíblia impressa que inclui totalmente a divisão de capítulo e versículo foi a Bíblia chamada Bíblia de Genebra, conhecida de vocês, tá? Ela foi publicada em 1560 na Suíça. Como não bastasse a arte de dividir a Bíblia em livros, em testamento, em livros, em capítulo, em versículo, agora as pessoas também dividem o versículo em parte A, parte B, parte C, até parte D, tá? Vamos falar de concordância? Você sabe que a sua Bíblia tem concordância. Existe até livros à parte chamado concordância bíblica, tá? Mas a Bíblia possui em si própria concordância. Como nós estamos falando de bibliologia, vamos falar agora do benefício da concordância. Concordância, quando feita de maneira correta, nos mostra outras passagens que falam do mesmo assunto e que pode ser complementar com aquilo que você estava estudando antes. Em alguns casos, os escritores usam passagens das Escrituras que os escritores anteriores a ele já haviam escrito. Assim, a concordância pode mostrar onde e quem escreveu, da onde saiu aquilo. No caso, temos muitos apóstolos aí, até no livro de Salmo, as pessoas citam o livro de Joel, o livro de Isaías, de Daniel, tá? E quando se trata da concordância, leva você lá no escrito original, no caso Daniel, no caso Isaías, no caso Joel, etc. Linkando, aqueles links que tem na Bíblia. Eu vou levar você a entender o que é esse link, tá? Os links, ao contrário do que na internet, link é aquilo que você dá um clique e leva você à página, tá? Os links da Bíblia é diferente. São aquela parte que anuncia outros textos que diz a mesma coisa. Um exemplo disso, você vai ter a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus. No capítulo 13 de Mateus, você vai ver, então, logo no início, assim, a parábola do semeador. Aí você vai ver Mateus 13, né? Aí você vai ver logo à frente, Marcos 4, do 1 ao 20, Lucas 8, do 4 ao 15. Isso chama-se link, tá? Isso serve para comparar as ideias de um escritor com o outro. Assim chegamos a uma melhor compreensão. Você vê o que é que um escritor escreveu, vê o que o outro escreveu, e você consegue chegar num denominador comum. Consegue entender melhor o que queriam dizer sobre o assunto. Alguns chamam isso de passeio bíblico. Tá? Tem sentido. Ainda dentro da Bíblia, nós vamos encontrar os entre parentes, os colchetes e outros parecidos. Tá? Mas para que serve o entre parente? Serve para explicar com maior detalhe
o que se vinha dizendo. Tá? Isso pode ou não fazer parte do autor da Bíblia. No caso da Bíblia, no caso de livros, sim, mas no caso da Bíblia, quase sempre não. Os autores originais da Bíblia, as originais não contêm entre parênteses. Dificilmente você vai encontrar nas originais o entre parênteses, o corchete, etc. Isso os tradutores colocou para dar uma melhor explicação naquilo que ele estava falando, tá? Então, quando você encontrar aí um entre parênteses, você lê antes e depois do entre parênteses, você vai ver que se encaixa aquilo que o verdadeiro autor está dizendo. E que o que está entre parênteses simplesmente é só para dar uma explicação melhor, tá? Para que você possa entender. A Bíblia, na versão Almeida, revisada e corrigida, traz palavra entre parênteses, que também não estão nos originais, mas serve para complementar o sentido do texto. Em algumas versões estrangeiras, essas palavras não aparecem entre parênteses, mas entre colchetes, tá? Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, veja que isso aí, o versículo 2, ele está entre parênteses, tá? Então, quando você vê o versículo 1, aí, o versículo 1, você vai ver que o versículo 1 se encaixa com o versículo 3. E o versículo 2 apenas dá uma explicação, tá? Então, você vê aí o verso 2, que só explica o que o verso 1 está dizendo. Mas o assunto continua exatamente no versículo 3, tá? Então, agora, nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos aí ver como se divide a Bíblia para um melhor entendimento, tá? Então, não perca. Para um melhor entendimento, nós vamos ver aí o próximo vídeo. Se você puder, deixa aí seu joinha. Se inscreva também no meu canal, não vai te custar nada, tá bom? E se tiver alguma coisa para comentar também, comenta aí, por favor, tá? É isso aí, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.